Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último encontro desta caminhada como família de Deus, para compreender e viver a misericórdia. Vamos ler juntos esse tema de hoje? A família promotora da misericórdia na sociedade. Nossas famílias são um dom de Deus para nós, mas também para toda a sociedade. Sem família, não existe sociedade estável e saudável. Assim também nossas famílias têm a missão de ajudar a sociedade a compreender o dom de Deus e seu projeto para cada pessoa. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender e aceitar nossa missão como família, de conformar nossa sociedade ao projeto de Deus. Cada um de vocês, irmãos e irmãs, aqui representando a Paróquia Espírito Santo, cada um dos missionários que estiveram nas casas durante essa semana, sejam todos bem-vindos. Queremos também agradecer você que nos acompanha pelo Facebook, o live da Facebook da Paróquia Espírito Santo. Seja bem-vindo e participar conosco desse 7º encontro da Hora da Família. Vamos dizer ao Espírito Santo que vem auxílio a cada um de nós. A nós descei, divina luz. A nós descei, A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. nós temos aqui em nossa paróquia muitas pessoas que fizeram visitas aqui nas casas, né? Olha quantas pessoas reunimos aqui e fomos muito bem acolhidos na casa, não fomos? Todo mundo esperava com anseio, mas essa acolhida nasce também em nosso meio. Então aproveita para acolher o seu irmão que está do seu lado, dá um abraço nele da paz, cumprimenta ele, diz que bom que você veio, seja bem-vindo, né, para o nosso encontro, seja bem-vinda para o nosso encontro, né, cada uma de vocês, para celebrar conosco. Sejam bem-vindos os músicos também ali, né? Você que nos acompanha pelo Facebook, também seja bem-vindo a participar conosco agora desse último dia da nossa Hora da Família. Então iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na página 6 do nosso subsídio temos a oração inicial. Iniciamos esta Hora da Família. Com o texto bíblico vamos escutar o Senhor, permitir que Ele nos fale. Antes de começarmos o estudo do tema e a partilha a ser refletida, é bom lembrarmos que a escuta e o entendimento da Palavra de Deus depende de nossa compreensão, atenção e revelação que o Espírito Santo nos faz. É por isso que iniciamos pedindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, queremos vos agradecer por essa singular oportunidade. Também, certamente, nesse agradecimento,
todas as famílias que foram visitadas durante essa semana em nossa paróquia. Cada uma das casas que abriram as portas para nós, como você que nos acompanha, que abre agora também as portas para chegarmos à sua casa. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. É hora da família, é tempo de graça, de reconciliação, de acolhimento e demonstração de amor. Que o Senhor manifeste o seu carinho em todos nós e nos auxilie no propósito de ser uma luz para a vida em sociedade. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vos pedimos também pelo 15º Congresso Nacional da Pastoral Familiar e seus frutos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, de modo particular o nosso bispo, Dom Frei João Bosco, que é também o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Família. Também todo o nosso clero, nossos sacerdotes da Diocese de Osasco e de todo o mundo, para que conservem sempre na vossa força e no vosso amor. Rezemos juntos. Enviai o vosso Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que junto com a Sagrada Família de Nazaré possamos acolher as mensagens que o Senhor vai nos dar nesta hora da família e receber os vossos frutos de fortaleza, esperança, consolação, paz e alegria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É importante lembrar que a hora da família traz consigo a palavra de Deus. E a palavra tem o poder de mudar o coração de cada um de nós. Só a palavra de Deus pode renovar, pela força do Espírito, a face da terra. Por isso nós vamos cantar. Você tem o livro de cantinho aí, a folha de canto. Vamos cantar, pedir ao Senhor que renove o nosso coração. Renova-me. Eu já não quero ser igual, já preparando o nosso coração para a acolhida da palavra de Deus. Cantemos juntos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. A palavra que vamos ouvir está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 e versículo 2. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom e o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um instante de silêncio, vamos sentar um pouco e deixar com que essa palavra trabalhe no interior de nossas almas. Não vos confirmeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma pequena exortação acerca desse texto sagrado. São 2 versículos tão somente, mas falam muito ao nosso coração. Veja que quando nós olhamos a sociedade de hoje, eu já disse isso até em homilia aqui na igreja, tem gente que tem uma visão apocalíptica e diz que devia acabar com tudo e começar do zero. Mas a palavra de Deus orienta outra coisa. Olha o que diz o Senhor: nós não podemos nos conformar com esse mundo, realmente. E quanta coisa desafiadora no nosso mundo hoje, não? Quando a gente fala no campo social, quando a gente fala no campo monetário, político, até mesmo religioso, muitas vezes uma bagunça danada. Então é importante estar compreendendo que nós não podemos nos conformar com tudo isso que está aí fora. Mas também não podemos ser só passivos, no sentido de não nos conformar, mas também não estar nem aí para nada. Aí a palavra de Deus, ela dá uma exortação para nós. É preciso transformar esse mundo. Quando nós rezávamos pedindo o Espírito Santo, a gente dizia a Deus: renove a face da terra, não era isso? Então é preciso renovar, transformar. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, recorrendo à graça de Deus. É o que diz a palavra. Renovando primeiro a maneira de pensar e de julgar, para distinguir aquilo que agrada a Deus. Então começa a mudança no meu comportamento, na minha vida, quando eu busco a santidade, quando eu faço o propósito de vida nova. É ali que começa a mudança primeira. A tentação é sempre começar a mudança no outro, mas a mudança primeira começa aqui, na casa do nosso coração. O que nós cantávamos? Dentro de mim precisa ser mudado, não é isso? Renova-me, Senhor. Então mudar o nosso coração, a nossa maneira de pensar e de julgar, para distinguir aquilo que agrada a Deus. É esse o grande chamado do cristão. Ser sal para dar sabor na sociedade. Ser luz para iluminar aqueles que jazem em trevas. E de fato, é viver essa vocação lá fora. Sendo sal, sendo luz, e aqui nós vamos ouvir hoje, sendo fermento na massa. O fermento a gente quase não vê ele no pão quando está pronto, no bolo, né? É tão uma pitadinha, tão pouca, mas que faz uma diferença quando não tem também, né? Como é importante o fermento. Nós vamos meditar isso nesse encontro. Então a palavra de Deus orienta a nossa vida, vamos dar continuidade com o leitor 1. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que é misturado à farinha. Tem a sua ação manifestada. Por isso, também nós precisamos acolher o reino de Deus e então
nos misturarmos a pessoas, até que tudo esteja transformado. Precisamos que a família seja anunciadora de Jesus Cristo, em cada lugar e situação onde se encontra, participando de grupos de reflexão política, conselhos de direitos, visando melhorias das políticas públicas em favor das famílias, das crianças, dos jovens, das mulheres e dos idosos. Jesus sabia que para se levedar uma massa, não se pode apenas misturar o fermento à massa. Ela precisa ser amassada por várias vezes para se incorporar. O pouco ânimo, a falta de experiência ou fraca formação adia a transformação. Por isso a Igreja deve estar unida ao seu povo para novamente colocar fermento na massa. Também nós precisamos contribuir, de modo pessoal ou coletivo, para a construção de um mundo justo e solidário. Assim como o fermento sozinho não se transforma em pão, precisa ser incorporado à farinha. O amor de Deus preso em nós mesmos não frutifica. Precisamos deixar que Deus nos modele, nos amasse, nos dê quietude e paz até crescer e depois de tudo isso, nos coloque à disposição do próximo para que este também sofra a mudança transformadora. É necessário e urgente a participação da família nos serviços pastorais, ministérios e outras expressões organizadas pela própria Igreja, se fazendo presente e atuante no mundo. O fermento pode levedar qualquer tipo de farinha. A sua ação transformadora não tem escolhas. Por isso, o julgamento não nos pertence. Precisamos partir do princípio que todos podem ser modificados pela ação do Espírito Santo. O nosso exemplo irá evangelizar muito mais que as palavras. O que fazemos fala muito mais alto do que o que pregamos com palavras. Antes de deixar este mundo, Jesus Cristo enviou seus discípulos em missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Jesus envia seus discípulos como fermento, sal e luz ao mundo. O fermento, quando misturado à massa, desaparece. No entanto, a massa já não é mais a mesma. A ação dos cristãos leigos na caminhada da Igreja é história viva, sofrida e frutuosa. Queremos ser fermento, sal e luz ao mundo para o anúncio querigmático nos ambientes de vivência familiar. Nessa primeira parte, talvez alguns pontos seriam interessantes nós retomarmos. Nós ouvimos que a palavra de Deus é que deve ser aquela que orienta a nossa vida. Alguns pontos importantes nós vimos nessa primeira parte que devemos estar atentos. Por exemplo, a família deve ser anunciadora de Jesus Cristo. Quantos de nós não recebemos de nossos pais, de nossos avós, o ensinamento da fé? Quem de nós não aprendeu a rezar com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o vô e com a avó? É assim. Então, ou seja, a família tem que ser a primeira a anunciar Jesus Cristo. Depois diz aqui que muitas coisas não acontecem porque falta algo importante. Está lá no Leitor 2, na página 39. Diz, às vezes, pouco ânimo, e é verdade, hoje quantas famílias, aí a gente fala pensando nos filhos de hoje, nos netos, quantos às vezes têm dificuldades até de buscar a igreja? Pouco ânimo. Depois fala, falta de experiência. Porque hoje nós temos a internet que une o mundo inteiro. Então tem muita
informação, mas às vezes tem pouca formação. E aí vem a terceira parte, fraca formação. Isso impede a graça de Deus às vezes de acontecer. Então a necessidade nossa enquanto igreja de buscarmos sempre ânimo com a força do Evangelho, a experiência da vida que vai nos dar de fato o testemunho, né? Que é o que vai falar aqui depois, e a fraca formação. Então buscar a formação. Aí na página ainda 39 vai dizer assim: o exemplo irá evangelizar. É outra coisa importante, mais do que palavras. E às vezes hoje tem tanta gente querendo falar, mas tem pouca gente querendo escutar. Então se fala demais, não chega o Evangelho. Mas a gente pode evangelizar com a nossa vida. Testemunho. A igreja crescia, diz o Atos dos Apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos. Pelo testemunho dos primeiros cristãos. Para dizer, a palavra ela pode até convencer, mas é o testemunho que arrasta as pessoas. É o testemunho, o exemplo. Bom exemplo arrasta, como o mau exemplo também leva para o buraco, né? Então ficarmos atentos para sermos bons exemplos para os nossos. Lá na página 39 tem aquilo que nós respondemos. Vamos responder mais uma vez juntos. O que fazemos fala muito mais alto do que o que pregamos com palavras. Eu vou pegar só um exemplo aqui bem simples. Santa Teresa de Calcutá. Numa terra onde ninguém conhecia Jesus Cristo, poucos conheciam Jesus Cristo, ela também não ficou numa praça gritando a palavra de Deus, não. Mas ela colocou a palavra de Deus na vida. E o seu testemunho chamou a outros. Por isso, vamos ouvir o que o magistério também nos fala. O magistério, nós sabemos que nós cristãos católicos somos guiados pela fé. A nossa fé ela tem 3 colunas. É a Sagrada Escritura que nós ouvimos agora, a palavra de Deus, São Paulo nos orientando. Depois tem o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. É nessas 3 colunas que nós fundamentamos a nossa fé. Então vamos ouvir o que o magistério dos papas tem a nos ensinar. Tem 2 cartas aqui importantes, a Divis Misericórdia e a Gaudium et Spes, que são 2 documentos importantíssimos para nós compreendermos o tema de hoje. O quadro do mundo contemporâneo apresenta também sombras e desequilíbrios, que nem sempre são superficiais. A Constituição Pastoral, Alegria e Esperança diz: na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Porque no íntimo do próprio homem, muitos elementos se combatem. Enquanto, por uma parte, ele se experimenta como criatura que é multiplamente limitada, por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraídos por muitas solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mas, ainda fraco e pecador, faz, muitas vezes, aquilo que não quer e não realiza o que deseja fazer. Sofre assim em si a mesma divisão, da qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade. Assim, ao lado da consciência da ameaça contra a vida, vai crescendo a consciência da ameaça que destrói ainda mais aquilo que é essencial ao homem, ou seja, aquilo que está intimamente relacionado com a sua dignidade de pessoa, com seu direito à verdade e à liberdade. Tudo isso se desenrola tendo como pano de fundo o gigantesco remorso constituído pelo fato de que, ao lado de homens e sociedades abastados e fartos, que vivem na abundância, dominados pelo consumismo e pelo prazer,
não faltam na mesma família humana indivíduos e grupos sociais que sofrem a fome. Não faltam crianças que morrem de fome sob o olhar de suas mães. Não faltam, em várias partes do mundo, em vários sistemas socioeconômicos, áreas inteiras de miséria, de carência e de subdesenvolvimento. Este fato é universalmente conhecido. O estado de desigualdade entre os homens e os povos não só perdura, mas até aumenta. Sucede ainda nos nossos dias que, ao lado dos que são abastados e vivem na abundância, há outros que vivem na indigência, padecem a miséria e muitas vezes morrem de fome, cujo número atinge dezenas e centenas de milhões. É por isso que a inquietação moral está destinada a tornar-se cada vez mais profunda. Eis a imagem do mundo de hoje, onde existe tanto o mal físico e moral, a ponto de o tornar um mundo enredado em tensões e contradições e, ao mesmo tempo, cheio de ameaças contra a liberdade humana, a consciência e a religião. Perceba que um pouco do que nós ouvimos agora do magistério já nos dá um norte da nossa responsabilidade. Enquanto cristãos, nós precisamos transformar o mundo. E o mundo só será transformado quando as pessoas de bem não estiverem de braços cruzados. Porque se muitas vezes o mal impera, é porque quem é de bem está guardado, está escondido. Então nós precisamos levar o testemunho do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, para que chegue aos corações e até o fim do mundo. Nós vamos, tem uma canção que nós cantávamos também aí nas casas, dizia assim: o pecado quer nos dominar, mas Deus quer nos santificar. É preciso decidir ser de Deus, não se enganar. Ouviu o que o magistério anunciava? Quanta gente hoje ainda é presa pelas ilusões do mundo? Quantas pessoas ainda preferem, de fato, viver o que o mundo apresenta do que a boa nova de Jesus Cristo? É mais fácil a porta larga do que a porta estreita, que exige sacrifício, mudança, conversão. Então é preciso que a gente compreenda: Deus não quer condenar o mundo. Também nós não precisamos condenar ninguém, não cabe a nós. Mas Deus quer de nós uma decisão, para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: a quem nós queremos servir? Pergunta para quem está do lado: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Você ouviu a quem ela quer servir? Quem ela disse que ela quer servir? Quem que ela falou que quer servir? Muito bem, a Cristo, a Jesus, ao nosso Deus. Eu e minha casa, diz as compadre, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Vamos colocar de pé e vamos cantar essa música, preparando-nos para ouvir a parábola de hoje também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer te condenar. Quer de nós uma decisão. Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar.
Pergunta hoje então. Pergunta hoje então. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem? A quem você quer servir? Pergunta para quem está do lado. A quem você quer servir? 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 E a resposta, meus irmãos, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha Você também que acompanha conosco no Facebook, diga isso, eu e minha casa. serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar. O pecado quer nos dominar. E Deus quer nos santificar. E Deus quer nos santificar. É preciso hoje decidir. Ser de Deus, não se enganar. Ser de Deus, não se enganar. A quem? A quem você quer servir? Essa é a pergunta de hoje. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? Aqui nós já temos claro. Olha aqui a comunidade. Eu e minha casa, diga isso. Eu e minha casa Serviremos. serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Eu e minha casa, bem forte, diga isso. Eu e minha casa. Você que nos acompanha, responde como povo de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A parábola de hoje está muito interessante. Vamos sentar mais um instante e ouvir a parábola do dia de hoje. Esta parábola me lembra a minha mãe, que era mineira e costumava fazer as fornadas de pão para alimentar toda a família. Na bacia de alumínio, ela colocava a farinha, o sal, os ovos, a banha de porco, o açúcar e depois misturava o fermento de litro e então sovava-se até que estivesse tudo muito bem incorporado. Naquele tempo, o fermento não era comprado, era mantido vivo, tinha que ser recomposto toda semana. Se não estragava, azedava, mofava. Era necessário pedir para a vizinha fazer novamente uma parte para nós e então novamente se mantinha o vivo semanalmente para a próxima massa. Quando minha mãe me explicava sobre o fermento, eu ficava imaginando se ele não existisse. Aquela farinha iria virar uma massa assada e sem crescer, pois ali não havia organismos vivos do fermento que deixava o pão tão bonito. E eu, criança, considerava realmente impressionante. O que o fermento podia fazer com aquela massa? E Jesus compara o seu reino com aquele fermento vivo, transformador, que desde que usado, cuidado e misturado à massa, faz virar novamente fermento e assim infinitamente. A igreja se propõe a trabalhar na construção de uma cultura do encontro. Isso implica não se fechar na própria comunidade, no grupo de amigos, na própria religião, em si mesmo. Na cultura do encontro, todos contribuem e recebem. Que oportuno, né, compreender isso, né? Talvez alguém se lembrou que no tempo mesmo os fermentos não vinha naquela latinha, né?
E se deixasse muito tempo, ele azedava mesmo, né? Então, como era importante utilizar o fermento e cuidar dele. Talvez pequeno, pouco a quantidade, mas aquilo multiplicava, né? Porque são organismos vivos e iam se multiplicando. E aí, veja, era necessário sovar a massa. Dá para entender o que é sovar a massa? Alguém lembra o que é sovar a massa? Tem que amassar, tem que apertar, né? Tem que mexer, tem que ficar batendo ali, né? Então veja que interessante, porque de fato aquela pouca mistura, aquele pouco fermento, quando colocado em toda aquela quantidade de material que ia para a massa, quando sovado, quando misturado, quando mexido, depois que ia para o forno fazia uma massa bonita, vistosa, algo gostoso. Como é importante. A compreensão desse texto está na nossa atitude, na nossa vida. Nós começamos falando da misericórdia, é o tema de hoje. E a misericórdia precisa de uma cultura para isso. Nós estamos numa cultura hoje chamada cultura do descartável. O que é a cultura do descartável? Aquilo que não serve para mim eu jogo fora, né? Ah, não serve mais, joga fora. Antigamente a gente tentava guardar. Quem está com um pouquinho de uma compreensão ambiental acha que tem que reciclar, né? Mas a maioria é descartar mesmo, é jogar fora. E o Papa tem insistido conosco sobre a cultura do encontro. O que é a cultura do encontro? Cada vez mais as pessoas estão querendo buscar valorizar somente o seu indivíduo, né? Essa valorização, essa supervalorização do indivíduo faz com que as pessoas vão se isolando. E aí elas vão perdendo um pouco o convívio, não é assim? Hoje tem gente que não sai de casa para nada, porque tem tudo no computador e na internet. Então ele até compra, faz por ali, banco ele faz, tudo ele faz ali. Ele não precisa mais conviver com os outros. Então ele vai se isolando, vai se isolando. Aí o Papa diz, nós precisamos derrubar os muros e construir as pontes. Aí é a cultura do encontro, né? Nós precisamos ir ao encontro do outro. Como é sadio, como é importante a gente se encontrar, né? Vocês certamente foram em casas de famílias que vocês não têm, talvez, acredito que tenha noção e não sabe o bem que fizeram indo encontrar aquela família, né? O quanto que aquela família hoje é grata por aquelas horas que você passou lá meditando com ela. Porque muitas vezes falta esse encontro, nem mesmo da família. Nem mesmo a família quer ir mais na casa do outro, às vezes nem se encontra muito. E aí um pouquinho que a gente faz, uma visita nossa, um encontro, faz uma diferença tão grande. Então, meus irmãos, veja que é importante cada um de nós trabalharmos nessa cultura do encontro. Não vamos isolar. Eu louvo a Deus, a você que nos acompanha pela internet, saiba, pela nossa paróquia Espírito Santo, quando nós nos propusemos já no conselho de pastoral, há alguns encontros atrás, de fazermos essa hora da família em todas as pastorais. Olha, uma boa parte delas aderiu, estão todos vocês aqui. Ainda uma outra está isolada, ainda está meio acomodada, está encostadinha. Ah, não mexe no meu quadrado, não é assim? Tinha uma música aí que falava disso, cada um no seu quadrado, né? Tem gente que prefere ficar só no seu quadrado. Mas para nós cristãos, não existe quadrado. Para nós, precisa ter círculo, que é comunhão, né? Ninguém fica só no seu quadrado, a gente fica em comunhão. Deus faz comunhão. A trindade é comunhão. Deus é trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas numa única unidade que é a comunhão. Nós cristãos devemos viver assim, nessa unidade dos diferentes dons que nós temos. Mas um só é o Espírito que guia cada um de nós. E quantas famílias... Eu vi várias fotos de vocês, certamente a Pascom vai publicar na internet agora, naquele grupo. Quem não mandou as fotos ainda, mande lá para o grupo do WhatsApp, para que eles façam uma publicação de todas essas fotos. E você vai ver, cada um... Eu ficava reparando a fisionomia das pessoas que eram visitadas. Primeira alegria de vocês, porque vocês estão sempre sorrindo, bonitos, né? Como sempre. Mas também aqueles que eram visitados. Que alegria que tinha nos olhos. Isso dá para ver na foto. Que bem nós podemos fazer as pessoas se nós buscarmos viver essa cultura do encontro. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém pode ficar isolado. Nós devemos sempre trabalhar uns pelos outros. E juntos edificarmos o reino de Deus em nosso tempo. Amém?
Tem algumas questões importantes também para a gente partilhar, como propõe aqui o livro na página 42, no livro da Hora da Família. Algumas perguntas que nós precisamos nos fazer aí e quem sabe também até partilhar. E aqui depois a gente pode fazer uma dinâmica aqui também até de, não só dessas perguntas de hoje que estão relacionadas ao tema, mas até quem sabe como testemunho aí uns 2 ou 3 para dar esse testemunho daquilo que aconteceu nessa semana. A primeira pergunta diz: estou consciente de ser fermento para a vida política e social da minha comunidade? Ou seja, quanto trabalho a gente tem feito agora crescendo lá com a Pastoral da Criança, que é um trabalho social, que às vezes não é fácil, né? Não é fácil, e a gente precisa se dedicar. Se nós queremos futuro, precisamos cuidar das nossas crianças. E tantos outros trabalhos também que nós temos, por exemplo, CCIV, que é outro trabalho social. Eu vi o Jonas aqui, a nossa pastoral de fé e política, que precisa também amadurecer sempre mais o diálogo, as conversas. Agora, amadurecer para fazer uma leitura, não para fazer politicagem, que aí não serve, né? Politicagem para nós não serve. Serve amadurecer e ver que o contexto atual exige de nós mudança drástica de comportamento, né? Senão a gente corre o risco de eleger os mesmos por aí à frente. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Ficar de olho. A minha família tem alegria em viver o reino de Deus e levar o evangelho por onde passa, principalmente nos locais de convivência diária, como nas escolas, transportes coletivos, trabalho, etc. Ou seja, será que a nossa família dá esse testemunho sempre, tem essa alegria? O cristão, ele interfere no mundo. Então começa aqui na igreja o nosso alimento com a Eucaristia, com a palavra, e depois é lá no mundo que a gente leva essa palavra da Boa Nova. Na escola, no trabalho, no posto de saúde, né? No mercado, no ônibus, né? Eu me lembro, falando do ônibus, eu me lembro quando era seminarista, ia para Barueri trabalhar, pastoralmente no final de semana, eu ia com meu tercinho de lado, e às vezes tinha gente da comunidade que conhecia a gente, eu não lembrava de todo mundo, né? E aí a pessoa ficava olhando, aí eu dava uma boa tarde, eu dava um cumprimento, aí a pessoa já ficava, que bom, viu a gente aqui, né? E depois no final você ia tentar se aproximar, e ali começava um trabalho também de evangelização, porque às vezes vocês mesmos que são de igreja, muita gente conhece vocês nem sempre lembram de todo mundo, quando você se aproxima e fala com o outro, que alegria deles que não é, porque nós estamos muitas vezes de frente aqui na comunidade, isso é importante a gente ter esse testemunho também de levar Jesus aonde que a gente esteja. 3. Em nossa casa há diálogo consciente sobre políticas sociais, igualdade, serviço público, sempre é julgamento ou preconceito? Isso é interessante, né? Precisamos discutir isso. Um dos textos que nós ouvimos aqui falava ainda acerca de muita gente que está passando fome, e é verdade. Nós somos mais de 40 milhões, por isso 40 milhões de desempregados no Brasil. É muita gente, e aí a gente começa a ver as atrocidades que estão acontecendo, né? Viram essa semana o padre na Paraíba que foi assassinado porque roubaram a casa dele, né? Vamos vendo as pessoas perdendo a vida por causa de um celular, por causa de qualquer coisa. Na nossa igreja aqui mesmo, entraram semana passada e vieram aqui para pegar as ferramentas das obras, levaram o martelete, levaram os outros materiais que a empresa deixou aqui. Agora eles aprenderam também que tem que pôr no cadeado e fechar, né? Mas para dizer, não tem mais hoje o local, não tem mais local. E o rapaz foi esperto, porque até na hora que ele pulou, ele virou a câmera, só a câmera só pegou ele pulando de volta para ir embora, né? Então veja que às vezes as pessoas hoje estão buscando situações que não agradam a Deus. Agora, ao mesmo tempo, depois certamente a coordenadora nossa da pastoral vai agradecer a todos, mas veja que belíssimo testemunho. Ao mesmo tempo, olha ali, quanto alimento que nós temos aqui, que foi doado um pouquinho de cada. Alguém me dizia hoje, né? Ivone partilhava comigo, Padre do céu, olha, tão pouquinho que cada um trazia, mas olha que montante que ficou. Dona Rita, que faz a entrega da cesta junto com a equipe, sabe o quanto cada grãozinho desse é necessário, porque aumentou também a lista de espera de gente que quer alimento. Agora, isso conforta o nosso coração? Que bom seria que ninguém viesse pegar cesta aqui na igreja. Agora, infelizmente, é o que a sociedade hoje faz.
Concentração de muito na mão de poucos, concentração de quase nada na mão de muitos. E aí fica essa desigualdade. Então é importante. Será que a gente partilha isso em casa? Eu vi aqui essa pergunta terceira, por exemplo. Minha mãe sempre me ensinou que não podia jogar comida fora. Então ela dizia, você coloca no prato que vai comer. Vai comer 2? Coloca 2. Agora não fique querendo colocar 3, só vai comer 2. Coloque a quantidade certa. Porque tinha que deixar o prato limpinho. Não podia exceder, porque senão ia para o lixo. E isso ela não permitia. Então veja, meus irmãos, como é importante. Será que os pais têm essa consciência de ensinar isso para os filhos? Eu falo pelo seminário. Eu tenho que formar às vezes os meninos do seminário. E tem gente lá que às vezes eu tenho que chamar a atenção disso. Porque como tem a comida, acho que pode ser assim, né? Coloca um monte de comida, porque tem aquele buffet bonito. Enche de comida, depois não come tudo. Não, vai comer, né? Ah, vai, né? É importante, meus irmãos, porque tem muita gente que precisa. E nós não podemos, isso é um pecado muito grave nosso, né? Não podemos deixar com que se perca ou se estrague o alimento. Mas bem, isso é um pouco que norteia a nossa partilha, né? Não sei se alguém aqui do grupo gostaria de partilhar, vocês aqui que estão comigo aqui. Podia a dona Rita talvez fazer uma partilha, alguma coisa sobre esses temas, né? A senhora que acompanha diretamente aquelas pessoas que vêm aqui, né, buscar essa ajuda, que vêm aqui, e muitas vezes, isso também nas outras comunidades. Quantas pessoas que vêm às vezes precisando. É claro que a nossa preocupação às vezes é levar mais do que a comida, levar o evangelho também. Mas às vezes o primeiro passo é a comida, depois vem o evangelho. Exatamente, padre. Às vezes a gente recebe família aqui que vem às vezes não só carente do alimento do corpo, mas principalmente do alimento da alma. E o que essas famílias às vezes mais querem é alguém para que possa ouvi-las, fazer as suas queixas. E o alimento para nós é um motivo de chegar a essas pessoas nas casas. A gente acha que vai alimentar a fome delas e a gente sai muito mais alimentado por ver a situação que cada um vive. E exatamente, às vezes, sofre muito mais por não conhecer que existe um Deus que os ama, que os acolhe, que eles não estão só. Que quando eles achavam que naquele dia não ia ter o leite para o filho, um arroz para fazer, ali o Senhor naquele momento nos envia. E se eles chegam aqui na igreja, eles sabem que não vão sair de mãos vazias. E como isso os enriquece, e enriquece também a nós como comunidade, de saber que esse pequeno quilo que a gente traz, às vezes a gente fala, eu não vou levar porque é só 1 quilo, é só um miojo, um coisinho de miojo. Como isso alimenta e como isso nos enriquece, porque cada um trazendo 1 quilo, meio quilo, as graminhas que for se juntando, vai dar uma cesta que vai alimentar muita gente que não tem de onde tirar. E eu louvo a Deus por cada um daqui dessa comunidade, porque às vezes até a gente é criticado, padre, porque a gente não sabe dizer não a algumas pessoas que não nos parece que precisa. E eu falo, eu acho que já é muito humilhante a pessoa chegar aqui e pedir. Então, minha mãe sempre me ensinou, faça o bem sem olhar a quem. Aquilo que eu dou, como fala a palavra, com a mão direita, que a esquerda não saiba. Façamos a nossa parte. Se aquele que receber, ele for desperdiçar, já a culpa já não é nossa. E falo também, às vezes, para as pessoas da nossa equipe, que Deus, às vezes eu sou até meio criticada, porque eu não sei dizer não. Ah, mas aquele ali bebe, não sei o que, não importa. Eu já acho humilhante a pessoa pedir. E Deus não nos tem deixado faltar, o Senhor mesmo é prova de que não tem faltado. A nossa comunidade aqui é muito receptiva, tudo que a gente pede vem, e vem em abundância.
que graças a Deus a gente não fica só aqui para a paróquia. A gente tem ajudado também a comunidade Nossa Senhora de Fátima, o Carlos sabe, ele está ali, a comunidade Cristo Ressuscitado. E é isso aí, gente, é essa união que Deus quer nas famílias e principalmente na comunidade. Deus abençoe a cada um por esse quilo que vocês trouxeram. Louvado seja Deus pelo trabalho de cada um. Talvez alguém que tenha ido visitar uma casa que chamou a atenção, se quisesse fazer uma parte desse momento, seria rico. É claro que não vai dar para todo mundo falar, que bom se todo mundo pudesse falar a visita que fez. Mas às vezes uma pessoa que fez uma visita, uma família que chamou a atenção, seria importante tanto essa partilha agora, Dona Lídia. Eu vou falar um pouquinho, sabe por quê, gente? Eu fui em várias casas, pedi para fazer para a gente reunir à noite, né, para fazer a Semana da Família. E muitas casas não aceitaram. Achou tanto desculpa, né? Talvez, não vou julgar, cada um sabe o porquê, né? Cada casa bonita, cheia de conforto, né? Mas não podemos entrar. Vocês sabem que a pastoral da criança é aquela situação. Muitas mãezinhas nossas não pudemos ir porque não tinha como nós reunir num cômodo só, que não tinha mesmo nem lugar para a gente ficar. Nós achamos uma casa maiorzinha, que tinha 2 cômodos. Aí nós reunimos nessa casa. Tinha chovido muito a semana antes, né? A casa era de chão, entrou água e estava só lama assim. E escuro, não tinha lâmpada. Aí veio um abençoado de um senhorzinho lá, puxou uma lâmpada do banheiro para clarear para nós. Aí a menina, né, que a gente foi rezar, ela conseguiu limpar um canto mais assim, que estava mais enxuto para nós ficar. E não tinha nem onde pôr a Bíblia, a imagem, nada. Aí eu olhei num canto assim, tinha uma caixa de mercado, dessas de plástico. Aí a gente virou a caixa de boca para baixo, eu levei toalha, tudo. Coloquei aí, naquele barro mesmo, Nossa Senhora, a vela e a Bíblia. E aí nós fizemos o nosso estudo aí. Foi muito forte mesmo, gente. Para a gente ver as situações, né, as divergências de cada família, de cada situação. E foi tão forte porque ela estava doente, as crianças também. E o senhorzinho, na hora que a gente foi dar a benção da casa, ele se ajoelhou naquele barro. E depois ele falou para mim: Dona Lídia, me dá esse livro, que é o livrinho que a gente estava ocupando, né? Eu falei: eu não posso te dar, porque eu só tenho esse, né? Ainda tinha vários dias para fazer, mas prometi para ele que eu ia voltar lá para dar o livrinho para ele. Então, para mim, essa semana foi uma semana muito rica mesmo. Foi uma catequese. E aquela parte mais que me tocou foi isso. Eu colocar a imagem de Nossa Senhora naquela caixa, aí no meio daquele barro, naquele ranchinho humilde. Acho que foi a maior bênção de todas essas que a gente fez na semana inteira, que todos vocês fizeram, gente. Porque foi muito forte. É isso aí que eu queria. Eu falei: não posso deixar de participar. Tem alguém aqui da Nossa Espírito Santo que pudesse dar um testemunho de uma casa que foi visitada? Venha, fala, não tenha medo não. Boa tarde a todos. Boa tarde. O testemunho que eu tenho para dar é meu mesmo. Há muito tempo, eu já venho acompanhando a paróquia, participo, estou sempre aí nas missas. E
O que aconteceu? Eu fui no mercado comprar uma simples coisa que eu estava precisando, né? E aí a minha amiga, a Marisa, ela estava lá. E eu queria muito saber como estava sendo esse encontro. Eu fui e falei, nossa, que legal que você está aqui, eu queria tanto te ver. Aí ela falou assim para mim, a gente não tem nenhuma casa, você não sabe de uma casa que eu possa ir, que eu possa participar, fazer oração hoje? E era a primeira casa do dia. Ela até então disse que já tinha batido em várias portas e todo mundo realmente tinha falado, eu não posso, não dá para mim ir. Eu falei, vamos na minha casa. Ela, mas você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Mas é agora? Eu falei, agora. Aí, na hora, eu me reuni com ela, com as meninas, e fomos para minha casa fazer. O primeiro dia, depois desse dia, eu venho acompanhando elas, indo em outras casas, e tendo como testemunho, né, chegamos a chamar pessoas para rezar junto, que disseram não. E a gente sabe que as pessoas estão precisando, padre, de um momento, né, estão passando por dificuldades, mas é o que a gente vai ter por aí, é isso como... E Deus, nesse momento, me usou. Como eu já vinha pedindo muito para Deus que me abrisse uma porta, sei lá, do que eu pudesse fazer pelo próximo, ir numa igreja, participar da comunidade, Deus me deu isso como presente. É só isso. Seja bem-vinda à Pastoral Familiar. Tem mais... Veja como que Deus age nas coisas, né? A gente vê que na simplicidade é como Deus faz. De fato, quando Jesus veio a primeira vez, como é o nome dela? Adelane. Quando Jesus veio a primeira vez, a Sagrada Família caminhou bastante. E disse que não tinha lugar para eles na hospedaria, lembra disso? Não tinha lugar para eles. O mundo está do mesmo jeito. Primeira vez Jesus veio e não tinha lugar para ele na hospedagem. E o mundo continua ainda, tem muita gente que fecha a porta para o Evangelho. Mas aqueles que abrem também, olha Zaqueu, a salvação entra na casa. Amém. Boa tarde a todos. Ontem nós fomos fazer o 6º encontro, né? Gente, que coisa mais linda nós encontramos ontem. Foi um motivo de alegria, até nós nos emocionamos bastante, porque nessa casa que nós fomos ontem, a Carme, ela é surda e muda. E ela tem uma neném. A neném nasceu com aquele problema da cabeça grande, cefálica, né? Hidrocefalia. Cefalia. A cabeça da neném pesa 30 quilos. O corpo, 40. E quando a mãe da Carme, que é a avó da menina que tem a cabeça grande, ela estava grávida da Carme, que é surda e muda, e o médico quis tirar a Carme. Ela não aceitou, porque ela estava com rebela, a mãe da Carme, né? Então a Carme já nasceu com problema. Então o médico falou assim, olha, vamos tirar, a senhora já está com rubéola? Ela falou, não vou tirar a minha filha. Aí nasceu a Carme. Depois a Carme arrumou um namorado, do namorado foi engravidou, ela nasceu essa neném, a neném com problema. E a gente viu, gente, o carinho. Você vê, a avó não deixou que o médico tirasse a filha. E também, a filha da Carme também, que é a Fabíola, ele quis tirar também. E aí, ela não deixou tirar essa menina. Então, ela tem 23 anos, né? A Fabíola tem 23 anos. E essa Carme, que é surda e muda, cria essa menina, cuida, limpinha, que dá gosto, com amor e com carinho. Chegamos lá, ela ia dar uma madeira, porque ela se alimenta por sonda. Gente, que amor, que emoção, que aquela mãe, que às vezes nós tem as mãos perfeitas, pernas perfeitas, e não faz o que essa mãe faz. A coisa mais linda foi aquele encontro de ontem. Todos foi maravilha, mas esse nos chamou muita atenção, de ver o amor e o carinho que essa mãe, surda e muda, dedica a essa filha. Isso é como dizia ontem. E ela ainda, a avó da Fabíola, que é essa criança, estava lá, fez um bolo para a gente, qual ontem falava de quê? Da massa, né? Então aquele bolo gostoso, maravilhoso, e nós somos chamados a ser o quê? Sal e luz.
né? E que maravilha, padre, a coisa mais linda, né? A Carmen sempre ficava aqui e hoje em dia ela não vem mais porque ela tem que ficar cuidando dessa menininha, porque Dona Maria tem que ajudar, que é a avó, ajudar essa filha. E a Carmen com aquele amor, e ela fazia assim, gente, foi muito emocionante, né? Onde nós podemos ir mais e mais vezes visitar esta família. Ô padre, eu quero falar desse testemunho. Eu vou pedir só para você guardar no coração, porque são 5h30 e a missa é às 6 horas. E nós também vamos ter logo depois, e não podemos atrasar a missa hoje, porque é transmitida pela TV. Eu sei que tem muitos testemunhos, a gente gostaria de falar, tem muita gente que gostaria de falar. E que bom, isso é para provocar mesmo, né? Mas a gente reza nessas pessoas, coloca no coração cada uma delas, agradece os testemunhos. Você vê que no começo começa assim, alguém quer falar e fica todo mundo meio quieto. Aí quando o primeiro eu vou, aí vai, quer todo mundo falar, né? Mas a gente agradece cada um daqueles que testemunharam, e sei que muitos outros testemunhos virão para a glória de Deus. Até peço o seguinte, se tiver algum outro testemunho que seja marcante, escreva ele também. E a gente publica isso. Acho que é importante a gente saber como é que está sendo feito esse trabalho, como é que vai ser o resultado disso depois, com aquilo que vai ser operado depois também a partir dessa visita que cada um fez nas casas. Amém? Então vamos colocar de pé. Diz assim: buscar conhecimento sobre as associações familiares e verificar a possibilidade de instalação de uma no seu bairro ou no seu município. Meus irmãos, talvez aí é outra coisa importante que nós às vezes não nos atendemos, né? E não ficamos atentos a isso. Como era bonito o trabalho daqueles que faziam o serviço de fato de amigos de bairro. Claro que isso não pode ser politizado, e o grande risco é esse. Mas quando se faz para o bem comum de todos, aí tem sentido de ser. Então é importante que a gente de fato procure isso, quem sabe aqui nos nossos bairros, né, na nossa paróquia, na região aí geográfica da nossa paróquia, para a gente então de fato dar esse passo a mais aí, como pede o compromisso. Nós vamos na página 7, tem a oração final do dia de hoje, e nós vamos fazer essa oração, preparando-nos daqui a pouco para receber a bênção e fazer a consagração das nossas famílias, a Sagrada Família de Nazaré. Página 7. Senhor, nós os agradecemos por essa hora da família, que acabamos de vivenciar. Fazei que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias cresçam na fé, sejam sustentadas na esperança, no otimismo e vivam unidos no amor, sempre em clima de oração, compreensão, perdão, de paz e júbilo. Amém. Vos agradecemos, ó Pai, por confiar às nossas famílias a missão de evangelizar através do amor, da ternura, do acolhimento, da compreensão, do perdão, da alegria e da luz que irradia na vida de todo cristão. Amém. Fazei, ó Pai, que por meio desta hora da família, nossos lares se convertam de fato em verdadeiras igrejas domésticas, podendo evangelizar a minha e demais famílias. Amém. Nós os pedimos que a experiência vivida nessa hora da família seja uma bênção para cada um aqui presente. Alivie as nossas penas e dores, seja lento o nosso trabalho e penhor de felicidade, que começando aqui na terra, se perpetue na vossa presença no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por fim, nesse ano mariano, exemplo de Maria, Mãe do Senhor, intercessora junto ao Pai, que mediante o seu sim trouxe a salvação para toda a sociedade, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na página 63, nós temos aqui uma consagração à Sagrada Família. Vamos voltar o nosso olhar, aqui no altar está a imagem da Sagrada Família de Nazaré, e nós queremos consagrar as nossas famílias. Vamos estender a mão direita a essa imagem e rezarmos. Sagrada Família de Nazaré, dirigimos-nos a vós com confiança. Ajudai-nos a assumir com renovado ardor o compromisso missionário na igreja.
em estado permanente de missão. Fazei de nossas famílias uma luz para a vida e sociedade, transformando-as em lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Jesus, Maria e José, inspirai-nos na vivência da fé cristã, do amor, do recolhimento, do silêncio e da harmonia familiar. Vamos rezar juntos. Ó Sagrada Família de Nazaré, afastai de nossas famílias a violência, o fechamento e a divisão. Que saibamos perdoar as ofensas e praticar a misericórdia. Olhai por todas as famílias, em especial aquelas que se encontram machucadas e feridas. Que nenhuma família seja excluída da vida comunitária e missionária da Igreja. Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossas famílias e fazei com que sejam lugar de amor e compreensão, para que todos sintam a força renovadora da presença do Espírito Santo. Sagrada Família de Nazaré, como compromisso de fé, amor e missão, nós vos consagramos nossa família e nosso lar. Pedimos que não nos falte a vivência da harmonia, nos assista com sua intercessão e abençoe o nosso lar. Sagrada Família de Nazaré, acolha benignamente a oferta que lhe fazemos de nossas famílias e nos conceda as suas bênçãos e suas graças. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nessa bênção se estenda a toda a nossa família e de modo especial aquelas famílias que foram visitadas. Que essa bênção também chegue ao coração de cada um deles. Eu quero antes dessa bênção agradecer a Deus a oportunidade de nós rezarmos juntos. Que belíssimo foram esses temas. Eu estive lá no meu retiro, eu também ficava lá rezando junto, eu não podia estar aqui, mas estava rezando junto com vocês e fui meditando a cada dia. Que belíssimos os temas. Você que nos acompanhou pelo Facebook, a nossa gratidão também. Deus seja louvado pelo dom da sua vida. Daqui a pouco nós teremos a Santa Missa às 18 horas, também transmitida pelo live do Facebook e pelo canal Smart. Você pode então estar procurando na TV Cabonet o canal Smart para acompanhar conosco a celebração da Santa Missa, hoje rezando pelas famílias e também pela sua família. Já deixa a sua intenção registrada para rezarmos também. A nossa gratidão àqueles que nos ajudaram, né? Todas as pessoas que foram fazer a visita. Eu quero saber quem são aqueles do Conselho Paroquial. Levanta a mão que estão aqui, né? Vocês do Conselho Paroquial. Então a nossa gratidão pelo trabalho, também pela ideia que tiveram, né? Nós provocamos isso no Conselho e todos acataram essa ideia, foi bonito. Então de fato todo mundo assumiu e a gente vê que beleza hoje esse trabalho todo que foi realizado aqui na Paróquia Espírito Santo. Não podia deixar de agradecer também aqueles que prepararam os kits, né? Então a nossa gratidão àqueles que prepararam os kits, mais ainda. Cadê a Dona Rosa? Está aí? Dona Rosa, agradeça aquelas senhoras que gentilmente fizeram essa sacolinha que vocês estão usando. Ficou bonita ou não ficou? Eu não entendi, ficou bonita ou não ficou? Ficou. Vem cá, minha filha, para eu fazer uma propaganda aqui, né? Olha que bonito que foi a sacolinha que as mulheres fizeram com tanto carinho, com tanta esmero. Já ficaram trabalhando aqui de terça-feira, lá no início, para poder então servir a todos nós. E que belíssimo, foi tão bonito ver todo mundo aí meio que uniformizado. Eu passei aqui na semana, eu vi o pessoal saindo de uma casa, era 3 horas da tarde, de uma casa para outra. Eu vi o pessoal com as mochilinhas do lado, eu falei, olha que bonito, né? A gente vê que beleza quando a gente vê esse testemunho de fato. E aí fica agora para lembrarmos desse nosso compromisso. Espero em Deus que o ano que vem nós possamos unir de novo, e aqueles que não fizeram, que se junte a nós, né? Que se aproxime também, porque assim mais famílias serão visitadas, mais pessoas terão
também a oportunidade de estarem rezando conosco. Então a nossa gratidão àqueles que prepararam, a nossa gratidão também ao pessoal da Pastoral Familiar, né, que vocês, para acontecer esses encontros aqui, nós tivemos um primeiro encontro. Lembra quem estava naquele primeiro encontro de formação? Nós estávamos aqui no primeiro encontro de formação que teve, lembra disso? Fizemos uma tarde de estudo desse documento, para depois estarmos recebendo o envio nas comunidades, depois começou o trabalho de missão. Deus seja louvado. Então nossa gratidão a todos que trabalharam, e certamente para o ano que vem tem mais, né? Então receba essa bênção copiosa. Vamos pedir: abençoe a minha casa, cuida bem dela para mim, vou amar a minha família até o fim, né? Diz assim: abençoai a minha casa, diz. Cuida bem dela para mim. Vou amar minha família até o fim. Vamos cantar isso? Abençoai a minha casa, cuida bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Sobre a sua casa, peça: abençoai a minha casa, cuida bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da gloriosa e sempre bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós, sobre a vossa casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então aqueles que puderem ficar conosco, nós temos a Santa Missa agora às 18. Mas antes de ir embora, olha para quem está. Não sai ninguém do lugar ainda não, peraí. Cadê o nosso paparazzo aqui? Tem alguém com a câmera? Só que tem que ser rápido, senão Jesus volta, está lá em cima, ainda não vai dar tempo. Tem que vir aqui embaixo para pegar o povo todo que fez a hora da família. Cada um pega o seu livrinho da hora da família. Isso, pega o seu livrinho. Levanta o livrinho da hora da família. Olha quanta gente aí, ó. Levanta o seu livrinho da hora da família, isso. E nós vamos fazer um retrato bem bonito. Vem para cá vocês também, que ela vai tirar lá de cima para cá, para sair todo mundo no retrato. Fazer uma panorâmica, né? Isso. Um retrato. Lembrou do retrato? 1532 falava retrato. Então a gente ficou feliz de trabalhar esse tema ou não? Sim. Então vamos dizer assim: abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Também abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família. Aproveite para dar um abraço ao seu irmão. Saúde ele na paz de Cristo. Obrigado. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Que toda a família tenha o exemplo da família de Nazaré para servir. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do função de um depois. Quem tem aquela folha preenchida pode estar devolvendo. A Neide vai estar aqui para pegar as folhas. Vem cá, Neide. Aquela folha preenchida pode estar sendo devolvida.